Meu nome é Dona Marlene Silva dos Santos, tenho 72 anos e hoje vou contar para vocês uma história que ainda me faz acordar no meio da madrugada. O coração disparado, as mãos tremendo como folhas ao vento. Uma história que me ensinou da forma mais dolorosa possível que às vezes os maiores inimigos da nossa dignidade moram dentro da nossa própria casa, compartilham do nosso sangue e carregam nosso sobrenome. Vocês sabem, quando somos jovens e cheios de sonhos, acreditamos piamente que família é um porto seguro eterno, um abraço que nunca vai se soltar, um amor incondicional que resiste a qualquer tempestade, que os filhos que geramos, que amamentamos no peito, que criamos com tanto sacrifício, serão nossos anjos da guarda quando os cabelos embranquecerem e as forças começarem a faltar. Mas a vida, meus queridos ouvintes, tem dessas lições amargas que nos ensinam que nem todo sangue é família. E nem toda família é sangue. Eu sempre fui uma mulher de fibra. Nasci aqui mesmo em São Paulo, no bairro da Moca, numa casa pequena onde dividíamos o mesmo quarto com meus 5 irmãos. Minha mãe, Dona Conceição, era lavadeira e meu pai, seu Antônio, trabalhava na construção civil. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade, tinha respeito, tinha amor verdadeiro correndo nas veias daquela família simples. Quando eu tinha apenas 22 anos, conheci o José Roberto, um homem trabalhador, honesto, que mexia com máquinas numa fábrica de tecidos. Ele tinha uns olhos castanhos que brilhavam quando sorria e uma voz grossa que me fazia derreter por dentro. Nos casamos numa igreja pequena, com uma festa na casa da minha mãe, onde dançamos forró até o sol raiar. Foram os anos mais felizes da minha vida. Em 2 anos, já tínhamos o Carlos, um menino esperto, de olhos vivos, como os do pai. Depois veio a Marina, uma boneca de cachos dourados, que enchia a casa de risadas. Por último, chegou o Joaquim, quietinho, observador, mas carinhoso como poucos. Minha casa era pequena, mas estava transbordando de amor, de sonhos, futuro. Mas a vida, como eu já disse, tem dessas pegadinhas cruéis que a gente nunca espera. O José Roberto morreu num acidente no trabalho, quando o Carlos tinha apenas 8 anos. Uma máquina defeituosa, um descuido da empresa, e de repente eu me vi viúva, com 3 crianças para criar e nenhum centavo guardado. Lembro como se fosse hoje, do dia do enterro. Estava chovendo tanto que parecia que o próprio céu estava chorando junto comigo. Meus filhos se agarraram na minha saia preta e eu jurei ali, diante do caixão do meu marido, que faria de tudo para dar uma vida digna para eles. E foi o que eu fiz. Trabalhei como faxineira de segunda a sexta, passadeira nos fins de semana, cozinheira em festa, vendedora de salgados na porta da escola. Minhas mãos ficaram calejadas, grossas, marcadas por anos de detergente e água sanitária. Minhas costas doíam tanto
que às vezes eu mal conseguia levantar da cama, mas toda vez que eu via meus filhos estudando na mesa da cozinha, com os cadernos espalhados e os lápis na mão, eu sentia uma força renovada correndo pelas minhas veias. O Carlos sempre foi o mais dedicado aos estudos. Desde pequeno falava que queria ser doutor, como ele dizia. Passou noites inteiras estudando para conseguir uma bolsa de estudos e conseguiu se formar em administração numa faculdade particular. Lembro como se fosse ontem do dia da formatura. Eu chorei tanto de orgulho que molhei toda a blusa nova que tinha comprado só para a ocasião, gastando o dinheiro que estava guardando para trocar a geladeira que já não gelava direito. A Marina seguiu o caminho da enfermagem. Sempre foi carinhosa, cuidadosa, e eu pensava que seria perfeita para cuidar de pessoas. Ela se formou, conseguiu emprego num hospital particular e logo estava ganhando um salário que eu nunca sonhei em ter na vida. O Joaquim, mais prático, aprendeu construção civil como o avô e conseguiu um emprego bom numa empresa grande. Quando vi meus 3 filhos empregados, formados, pessoas de bem, eu pensei: consegui, Marlene, sua missão está cumprida. Seus filhos estão criados, são pessoas de caráter, vão ter uma vida melhor que a sua. Que ingenuidade a minha, não é mesmo? Porque a partir do momento em que eles cresceram e saíram de casa, começou o meu verdadeiro calvário. Tudo começou a mudar quando eu comecei a envelhecer de verdade. Não é que eu tenha ficado doente de uma hora para outra. Não, foi um processo lento, cruel, silencioso, como uma sombra que vai crescendo sem a gente perceber, até que de repente você olha em volta e percebe que está mergulhado na escuridão. Primeiro foram as pequenas coisas, aquelas que qualquer pessoa da minha idade passa. Eu começava a repetir as mesmas histórias nas reuniões de família, esquecia onde tinha guardado as chaves do portão. Demorava mais para entender as conversas quando todos falavam ao mesmo tempo. Tinha dificuldade para lembrar nomes de pessoas que conhecia há anos. Confundia datas, às vezes ficava perdida no meio de uma frase. Nada demais. Vocês sabem como é. Todo mundo da minha idade passa por isso. Mas meus filhos começaram a trocar aqueles olhares que eu conhecia tão bem, os mesmos que eles trocavam quando eram crianças e estavam aprontando alguma coisa pelas minhas costas. Olhares carregados de preocupação, mas também de impaciência, de irritação mal disfarçada. A primeira vez que senti algo estranho foi numa reunião de família no aniversário do Carlos. Eu estava contando uma história sobre o meu tempo de juventude, quando trabalhava numa fábrica de costura, e percebi que todos estavam me olhando com aquela expressão de constrangimento. A Marina se levantou no meio da história e disse: "Mãe, a senhora já contou essa história 3 vezes hoje. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede ecoando na sala. Senti meu rosto
esquentar de vergonha. Minha garganta ficou seca e eu murmurei um pedido de desculpas que saiu quase inaudível. Ninguém disse nada, mas eu senti como se tivesse cometido um crime terrível. A partir daquele dia, comecei a perceber que meus filhos estavam me observando com uma atenção diferente. Não era mais o carinho protetor de antes. Era uma vigilância constante, como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir. O Carlos foi o primeiro a falar abertamente sobre suas preocupações. Numa tarde de domingo, depois do almoço, ele veio com aquela voz pausada, controlada, como se estivesse falando com uma criança pequena. Mãe, a senhora não acha que está na hora de pensar em se mudar para um lugar onde tenha mais cuidado? Eu quase engasguei com o último gole de café. Que lugar, Carlos? Minha casa é aqui. Aqui eu nasci. Aqui eu criei vocês. Aqui eu vou morrer. Não, mãe. A senhora está ficando esquecida. Deixa a torneira aberta. Esquece o fogão ligado. Ontem mesmo a vizinha me contou que a senhora saiu para comprar pão de chinelo e camisola. A gente se preocupa. A Marina, que até então estava quieta lavando a louça na cozinha, se virou com as mãos ainda molhadas de espuma e completou: é verdade, mãe. A senhora não consegue mais cuidar da casa sozinha. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora cair no banheiro? E se esquecer uma panela no fogo e provocar um incêndio? O Joaquim, que sempre foi o mais calado dos três, só balançou a cabeça concordando. Mas eu vi nos olhos dele uma frieza que nunca tinha visto antes. Como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. Naquele momento, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Não pela sugestão em si, mas pela forma como eles falaram. Como se eu fosse uma criança irresponsável que não sabe o que é melhor para si mesma, como se eu tivesse perdido o direito de decidir sobre minha própria vida, sobre meu próprio destino. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo que as palavras saíam trêmulas. Esta casa é minha. Aqui vocês nasceram. Aqui vocês deram os primeiros passos. Aqui vocês fizeram as primeiras travessuras. Aqui está toda a minha vida, todas as minhas memórias. Aqui eu vou morrer. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado no peito. Era como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre mim e meus filhos naquele exato momento. Uma barreira feita de impaciência, de pressa, de conveniência. Mãe, a senhora está sendo teimosa, disse o Carlos, com uma irritação mal disfarçada na voz. A gente só quer o melhor para a senhora. O melhor para vocês. Você quer dizer... Eu respondi, sentindo uma coragem que não sabia que ainda existia dentro de mim. Porque, para mim, o
melhor seria continuar na minha casa, com minha dignidade, com minha autonomia. A Marina suspirou com impaciência. Mãe, autonomia? A senhora mal consegue lembrar se tomou o remédio ou não. Ontem mesmo achou que era terça-feira, quando era sábado. Foi como um tapa na cara. Minha própria filha, a quem eu ensinei a ser enfermeira, a cuidar de pessoas com carinho e respeito, estava me falando como se eu fosse um animal doente que precisava ser sacrificado. As semanas que se seguiram foram tensas, carregadas de uma energia negativa que parecia contaminar todos os ambientes. Meus filhos começaram a aparecer em casa com mais frequência, mas eu logo percebi que não era para me fazer companhia ou matar a saudade. Eles vinham para verificar as coisas, para me vigiar, para catalogar cada pequeno esquecimento, cada pequena confusão. O Carlos mexia nas minhas contas bancárias, verificava meus extratos, questionava cada gasto. Mãe, para que a senhora comprou 3 pães quando mora sozinha? Mãe, por que gastou tanto dinheiro no supermercado? Como se eu tivesse que prestar contas de cada centavo que gastava do meu próprio dinheiro. A Marina reorganizava meus remédios, colocava etiquetas com horários, tratava-me como uma paciente incapaz de cuidar da própria saúde. Mãe, a senhora precisa tomar este remédio de manhã, este de tarde, este de noite. Vou deixar tudo separadinho para a senhora não se confundir. O Joaquim ficava consertando coisas que nem estavam quebradas, trocando fechaduras, verificando se eu tinha trancado o portão, se tinha desligado o gás, como se eu fosse uma criança irresponsável que não pode ser deixada sozinha. Eu me sentia como uma prisioneira na minha própria casa. Cada movimento meu era vigiado, cada decisão minha era questionada, cada esquecimento meu era usado como prova de que eu não era mais capaz de viver sozinha. Mas o pior de tudo era o tratamento. Eles não falavam mais comigo, falavam sobre mim, como se eu não estivesse presente. Ela esqueceu de novo. Ela não está conseguindo. Ela precisa de ajuda. Como se eu fosse um objeto, um problema, uma responsabilidade chata. A tensão em casa estava insuportável. Eu sentia que estava perdendo minha identidade, minha personalidade, minha essência. Estava me transformando numa versão diminuída de mim mesma, aceitando passivamente as decisões que meus filhos tomavam sobre minha vida. Mas a verdadeira bomba explodiu numa quinta-feira chuvosa de março. Uma tarde cinzenta que ficou marcada para sempre na minha memória, como o dia em que descobri quem meus filhos realmente eram. Eu estava arrumando alguns papéis antigos no meu quarto, organizando cartas velhas, documentos importantes, fotografias amareladas pelo tempo. Tinha decidido fazer uma faxina geral, talvez para me sentir útil novamente, para ter controle sobre pelo menos uma pequena parte da minha vida. Foi quando eu encontrei
uma carta meio amassada, que tinha caído atrás da cômoda antiga, que herdei da minha mãe. A carta estava com a borda rasgada, como se tivesse sido jogada ali sem cuidado. Quando abri e li o cabeçalho, senti meu mundo desabar mais uma vez. Era uma carta do Lar São Francisco, um asilo particular da Zona Sul de São Paulo, endereçada ao Carlos, informando que minha pré-matrícula havia sido aprovada e que eu poderia ser internada a qualquer momento. Bastava eles assinarem os papéis de responsabilidade e efetuarem o pagamento da primeira mensalidade. Meus filhos estavam planejando me internar num asilo às minhas costas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. As palavras dançavam diante dos meus olhos e eu precisei ler 3 vezes para ter certeza de que não estava sonhando, de que aquilo não era um pesadelo. Senti uma raiva visceral subindo pela garganta, misturada com uma dor tão profunda que parecia que meu peito ia explodir em 1000 pedaços. Como eles puderam? Como os filhos que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei no peito, que eu criei com tanto amor e sacrifício, puderam planejar me descartar como um objeto usado? Naquela noite, quando o Carlos veio me fazer sua visita de verificação diária, eu estava esperando ele na sala, sentada na poltrona que foi do meu marido, com a carta aberta nas mãos. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue correndo nas minhas veias. Boa noite, mãe. Como foi seu dia? Ele perguntou com aquela voz falsa, ensaiada, como se estivesse representando o papel de filho carinhoso. Eu coloquei a carta na mesa da cozinha, bem no centro, onde ele não pudesse evitar de ver. E perguntei com uma calma que eu não sabia que possuía: "Você não tem nada para me contar, meu filho?" Ele olhou para a carta e ficou vermelho, como um pimentão maduro. O sangue sumiu do rosto dele. Depois, voltou com força total. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, como um peixe fora d'água. "Mãe, eu posso explicar." "Pode explicar o quê, Carlos?" "Pode explicar por que vocês já decidiram onde vão me jogar? Pode explicar por que estão planejando me livrar de casa como se eu fosse um móvel velho que não serve mais?" Ele gaguejou, tentou encontrar palavras, mas eu não estava disposta a ouvir mentiras. Continuei: "Vocês já escolheram o lugar, já acertaram o preço, já decidiram tudo. A única coisa que faltava era me avisar, não é mesmo? Ou nem isso vocês iam fazer?" "Mãe, não é assim. A gente só quer o melhor para a senhora. A senhora precisa entender que a gente se preocupa, que a gente tem medo que aconteça alguma coisa. O melhor para vocês, você quer dizer, porque para mim, o melhor seria continuar na minha casa, com minha dignidade intacta." Foi aí que ele disse algo que me marcou para sempre, que ainda hoje me acorda de madrugada com o coração disparado. "Mãe, a senhora não entende. A gente tem nossas próprias vidas, nossos próprios problemas, nossas próprias responsabilidades. A gente não pode ficar cuidando da senhora
o tempo todo. A gente precisa pensar no nosso futuro, nos nossos filhos, nas nossas carreiras, cuidando de mim, como se eu fosse um peso morto, um fardo inconveniente, uma obrigação chata que estava atrapalhando a vida deles. Então é isso, eu perguntei, sentindo lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Depois de tudo que eu fiz por vocês, depois de todos os sacrifícios que eu fiz para dar uma vida digna para vocês, eu virei um estorvo? Mãe, não é assim. É assim, sim, Carlos. Vocês querem se livrar de mim para poder viver suas vidas, sem se preocupar com a mãe velha e esquecida. Vocês querem me jogar num asilo para não ter que lidar com a responsabilidade de cuidar de quem cuidou de vocês. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão, e naquele silêncio eu encontrei todas as respostas que precisava. Meu filho, o menino que eu criei com tanto amor, não conseguia nem me olhar nos olhos. Depois daquela conversa devastadora, a situação em casa ficou completamente insustentável. Era como se uma guerra silenciosa tivesse sido declarada, e eu era o território em disputa. Meus filhos começaram a me tratar como uma criança teimosa e irresponsável, que precisava ser controlada e vigiada a todo momento. Eles tiraram minha chave do portão, dizendo que eu poderia sair e me perder na rua. Controlavam minha comida, decidindo o que eu podia e não podia comer. Decidiam quando eu podia sair e quando não podia, como se eu fosse uma menor de idade que precisava de autorização para tudo. A Marina chegou ao ponto de esconder minha carteira, dizendo que eu estava gastando dinheiro à toa no mercado. Segundo ela, eu comprava coisas repetidas, esquecia o que já tinha em casa, era enganada pelos vendedores, como se eu fosse uma idiota que não sabia administrar o próprio dinheiro. Mãe, a senhora comprou 3 pacotes de açúcar ontem e hoje comprou mais 2. Para que tudo isso? Ela dizia, como se eu tivesse cometido um crime hediondo. Marina, esse é o meu dinheiro, fruto do meu trabalho, da minha aposentadoria. Eu compro o que eu quiser. Mãe, a senhora não pode ficar desperdiçando assim. E se acabar o dinheiro? E se a senhora precisar de remédio e não tiver? O Joaquim instalou trancas nas gavetas onde eu guardava meus documentos importantes. Segundo ele, eu poderia perder ou rasgar papéis importantes sem querer, como se eu fosse uma criança destrutiva. Joaquim, esses são os meus documentos. Eu preciso ter acesso a eles quando quiser. Mãe, é para o bem da senhora. A gente vai cuidar de tudo isso. A senhora não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Como se minha vida toda pudesse ser resumida a não se preocupar. Como se eu fosse um animal de estimação que precisa apenas de comida e um lugar para dormir. E o Carlos? O Carlos simplesmente parou de me escutar. Quando eu falava, ele fingia que prestava atenção, mas eu via nos olhos dele que ele estava pensando em outras coisas, planejando outras coisas, esperando eu terminar de falar para poder continuar com seus planos.
Eu me sentia como um fantasma na minha própria casa. Invisível, inaudível, irrelevante. Mas a gota d'água, o momento em que eu percebi que meus filhos tinham perdido completamente o respeito por mim, veio quando descobri que eles estavam vendendo minhas coisas sem me consultar. Primeiro foi a máquina de costura da minha mãe, uma Singer antiga, que era uma relíquia de família. Eu tinha aprendido a costurar nela quando era menina. Tinha feito as roupas dos meus filhos. Nela, tinha passado horas felizes, criando vestidos e blusas para vender e complementar a renda da família. Quando perguntei onde estava a máquina, o Carlos disse com a maior naturalidade do mundo: "Mãe, a gente vendeu. A senhora não usa mais mesmo e estava só juntando poeira." "Como assim vocês venderam? Essa máquina era da minha mãe. Era uma lembrança dela." "Mãe, a senhora nem lembra mais como costurar direito. Para que guardar uma coisa que não tem utilidade?" Depois foram os móveis antigos da sala, que tinham um valor sentimental inestimável para mim. A estante, onde eu guardava meus livros, os poucos que eu consegui comprar ao longo da vida, a mesa onde meus filhos faziam lição de casa, o aparador onde eu guardava as louças que ganhei de presente de casamento. Quando confrontei o Carlos sobre isso, ele disse a coisa mais cruel que um filho pode dizer para uma mãe: "Mãe, a senhora não vai precisar dessas coisas onde vai morar. E a gente precisa do dinheiro para pagar o asilo. A senhora não pode ser egoísta." Egoísta! Eu era egoísta por querer manter minhas memórias, minha história, minha identidade. Eles estavam literalmente desfazendo minha vida, vendendo minha história, apagando minha existência aos poucos. E o pior, estavam usando o dinheiro das minhas próprias coisas para pagar o lugar onde pretendiam me abandonar. Foi então que eu descobri algo que me chocou mais do que tudo que já tinha acontecido. Eles já tinham procurado um advogado para conseguir minha interdição judicial. Queriam me declarar legalmente incapaz para poderem fazer o que quisessem com meus bens, com minha vida, com meu futuro. Descobri isso, por acaso, quando a Marina esqueceu uma pasta aberta em cima da mesa da cozinha. Dentro da pasta havia um monte de papéis, laudos médicos que eu nunca tinha visto, declarações de vizinhos que eu nem sabia que tinham sido consultados, e um documento oficial solicitando minha interdição por incapacidade mental decorrente de idade avançada. Minha própria filha, que trabalha na área da saúde, que sabe perfeitamente que ter pequenos esquecimentos é normal na minha idade, estava mentindo para a justiça sobre meu estado mental. Naquela noite, sozinha no meu quarto, eu chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Chorei pela traição, pela humilhação, pela sensação de estar completamente sozinha no mundo. Chorei pela mulher forte que eu tinha sido e que parecia ter desaparecido. Chorei pelos filhos que eu tinha criado e que não existiam mais.
Mas, no meio daquelas lágrimas amargas, nasceu uma determinação que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Uma chama pequena, mas incontrolável, que começou a queimar no meu peito. Eu não ia desistir, sem lutar. Eu não ia deixar que eles me jogassem fora como um objeto usado. Eu tinha criado 3 filhos sozinha. Tinha trabalhado a vida inteira, tinha enfrentado a viuvez precoce, tinha vencido 1000 batalhas. Não ia ser vencida por essa. Na manhã seguinte, me levantei com uma determinação que não sentia há anos. Tomei meu café da manhã, vesti minha melhor roupa, penteei meu cabelo com cuidado e saí de casa decidida a lutar pelos meus direitos. A primeira coisa que fiz foi procurar um advogado por conta própria. Não foi fácil. Tive que pedir informações para várias pessoas, pegar 3 ônibus diferentes, mas cheguei ao escritório de um advogado que me foi recomendado por uma vizinha. Doutor Henrique era um homem de meia idade, com jeito gentil e respeitoso. Quando contei minha história, ele me ouviu com atenção, sem pressa, sem me interromper, sem me olhar com pena ou condescendência. Dona Marlene, ele disse depois que terminei de falar: a senhora precisa saber que, mesmo sendo idosa, a senhora ainda tem todos os seus direitos. Ninguém pode forcá-la a sair da sua casa ou interdita-la sem motivo médico comprovado por uma junta médica independente. Foi a primeira vez em meses que alguém me falou como se eu fosse uma pessoa capaz, com direitos, com dignidade. Vamos fazer o seguinte. Ele continuou: vou solicitar uma avaliação médica independente para comprovar que a senhora está em plenas condições mentais. Vou também contestar qualquer tentativa de interdição e vou orientá-la sobre seus direitos como idosa. Também procurei ajuda no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, onde conheci outras pessoas que tinham passado por situações similares à minha. Foi lá que eu descobri que existe um nome para o que meus filhos estavam fazendo comigo: violência patrimonial e psicológica contra o idoso. Conheci Dona Rosa, uma senhora de 75 anos que tinha sido expulsa de casa pela própria filha. Conheci seu Manuel, um homem de 80 anos, que teve sua aposentadoria tomada pelo genro. Conheci Dona Aparecida, que foi internada contra a vontade num asilo pelo filho que queria vender a casa dela. Minha filha, me disse Dona Rosa, a gente não pode aceitar isso calada. A gente tem direitos. A gente tem dignidade. A gente não pode deixar que façam isso com a gente, só porque somos velhos. Suas palavras me deram uma força que eu não sentia há muito tempo. Eu não estava sozinha. Eu não era a primeira pessoa a passar por isso. E principalmente, eu não era louca, não era paranoica, não era exagerada. Eu estava sendo vítima de uma violência real, concreta, que tem nome e que tem solução. Quando voltei para casa, naquela tarde, meus filhos estavam me esperando na sala. Percebi imediatamente que alguma coisa estava diferente.
Eles tinham cara de quem foi pego em flagrante. Mãe, onde a senhora esteve? Perguntou a Marina com um tom de acusação. Fui resolver alguns assuntos. Eu respondi com uma tranquilidade que me surpreendeu. Que assuntos? Insistiu o Carlos. Assuntos que dizem respeito à minha vida e aos meus direitos. Foi então que coloquei sobre a mesa os documentos que o advogado tinha me dado, explicando meus direitos como idosa, os crimes que estavam sendo cometidos contra mim e as medidas legais que eu poderia tomar. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Meus filhos olhavam para os papéis como se fossem bombas prestes a explodir. Mãe, começou o Carlos. A senhora não precisa disso tudo. A gente só quer cuidar da senhora. Cuidar? Eu perguntei, sentindo a raiva subir pela garganta. Vocês chamam de cuidar, vender minhas coisas sem minha autorização? Vocês chamam de cuidar, tentar me interditar com base em mentiras? Vocês chamam de cuidar, planejar, me internar contra minha vontade? A Marina começou a chorar. Mãe, a gente não sabia que estava fazendo tudo errado. A gente pensou que estava protegendo a senhora. Protegendo de quê? De mim mesma? Da minha própria vida? O Joaquim, que sempre foi o mais quieto, finalmente falou. Mãe, a gente teve medo. Medo que a senhora se machucasse. Medo que acontecesse alguma coisa. Medo de perder a senhora. E vocês acharam que a melhor forma de não me perder era me jogar num asilo? Vocês acharam que a melhor forma de me proteger era me tirar tudo que eu tenho de mais precioso? A conversa foi longa, dolorosa, cheia de lágrimas e acusações. Mas finalmente conseguimos estabelecer alguns limites. Eles continuariam me ajudando, mas respeitando minha autonomia e minhas decisões. Ficou decidido que eu continuaria morando na minha casa, mas que teria uma cuidadora 3 vezes por semana para me ajudar com as tarefas mais pesadas. Uma cuidadora contratada por mim, paga com meu próprio dinheiro, subordinada a mim. Ficou decidido também que meus filhos não poderiam mais vender minhas coisas sem minha autorização. Não poderiam mais mexer nas minhas contas sem minha permissão. Não poderiam mais tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. Mas eu sabia que as palavras são uma coisa e a realidade é outra. Mudanças profundas levam tempo para acontecer de verdade, especialmente quando se trata de mudar a forma como as pessoas nos veem e nos tratam. Os primeiros meses após nossa conversa foram como uma dança estranha, cheia de tensões e ajustes. Meus filhos tentavam respeitar os novos limites que estabelecemos, mas eu percebia que era um esforço consciente, forçado, como se estivessem representando um papel que não dominavam completamente. O Carlos, por exemplo, começou a me perguntar, antes de mexer nas minhas contas, mas eu via nos olhos dele uma impaciência mal disfarçada, como se aquilo fosse uma perda de tempo desnecessária. Mãe, a senhora tem certeza que precisa desses 2 pães?
Ele perguntava e eu respondia com firmeza: tenho certeza sim, filho. E se eu quiser comprar 10 pães, eu compro. A Marina demorou mais para aceitar que eu tinha contratado uma cuidadora por conta própria. Ela queria escolher a pessoa, queria definir os horários, queria controlar cada aspecto do cuidado, mas eu fui firme. Marina, eu vou escolher quem vai cuidar de mim. Eu vou decidir quando preciso de ajuda e quando não preciso. Contratei a Dona Lourdes, uma senhora de 58 anos, viúva como eu, que entendia perfeitamente a importância de tratar uma pessoa idosa com respeito e dignidade. Ela não me tratava como uma criança incapaz, mas como uma parceira que precisava de ajuda com algumas tarefas. Dona Marlene, ela me dizia, a senhora me fala o que precisa e eu ajudo, mas quem manda aqui é a senhora. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a melhorar. Meus filhos perceberam que eu não estava ficando pior por estar morando sozinha. Pelo contrário, eu estava mais animada, mais ativa, mais parecida com a mãe que eles conheciam. O ponto de virada real veio quando o Carlos perdeu o emprego. Ele tinha sido demitido da empresa onde trabalhava há 15 anos por causa de cortes no orçamento. De repente, o homem que queria me controlar financeiramente estava sem renda, com 2 filhas pequenas para sustentar e uma prestação da casa que não conseguia pagar. Foi num domingo de manhã que ele apareceu na minha porta, com os olhos vermelhos e a cara de quem não dormiu a noite inteira. Sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde tantas conversas difíceis tinham acontecido, e ele começou a chorar. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Estou com medo de perder a casa, de não conseguir sustentar as meninas. Eu me sinto um fracasso. Naquele momento, olhando para meu filho vulnerável, assustado, perdido, eu entendi uma coisa importante. Ele não tinha me tratado mal por maldade. Ele tinha me tratado mal por medo. Medo de perder o controle, medo de não conseguir cuidar de todo mundo, medo de não ser o homem forte que ele achava que deveria ser. Carlos, eu disse, colocando minha mão sobre a dele, você não é um fracasso. Você é meu filho e eu te amo. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Emprestei dinheiro para ele sem cobrar juros, sem humilhar, sem fazer ele se sentir inferior. Fiz questão de deixar claro que aquilo não era caridade, mas um investimento numa pessoa que eu amava e em quem eu acreditava. Nos meses seguintes, algo mágico aconteceu. Meus filhos começaram a me ver novamente como uma pessoa capaz, como alguém que podia ajudar, contribuir, fazer a diferença. Não apenas como alguém que precisava de cuidado, mas como alguém que também podia cuidar. A Marina veio me contar sobre os problemas no casamento, os desafios no trabalho, as dificuldades com os filhos. Ela começou a valorizar minha experiência, minha sabedoria, meus conselhos. O Joaquim me pedia ajuda para resolver problemas práticos,
para tomar decisões importantes. Ele percebeu que uma pessoa não se torna incompetente da noite para o dia só porque envelheceu. E hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que nossa família se curou, não completamente, porque algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas se curou o suficiente para que pudéssemos reconstruir o respeito e o amor que sempre existiu entre nós. Eu continuo morando na minha casa, com a ajuda da Dona Lourdes 3 vezes por semana. Continuo administrando meu próprio dinheiro, tomando minhas próprias decisões, vivendo minha própria vida. Mas agora eu sei que posso contar com meus filhos quando precisar, e eles sabem que podem contar comigo também. A grande lição que aprendi com tudo isso é que envelhecer não significa perder o direito de ser respeitado. Significa que talvez precisemos lutar um pouco mais para manter nossa dignidade, mas nunca devemos desistir dessa luta. E para vocês que estão me ouvindo, especialmente vocês que têm pais ou mães idosos, eu quero deixar uma mensagem muito importante. Nossos pais não são crianças, eles são adultos com uma vida inteira de experiências, com sabedoria acumulada, com direitos que devem ser respeitados. Cuidar de um idoso não significa tomar o controle da vida dele. Significa estar presente, oferecer ajuda quando necessário, mas sempre respeitando sua autonomia e sua dignidade, porque no final das contas, todos nós vamos envelhecer. E a forma como tratamos nossos idosos hoje é a forma como queremos ser tratados amanhã. Meu nome é Dona Marlene Silva dos Santos, tenho 72 anos e hoje eu sei que idade é apenas um número. O que define uma pessoa não é quantos anos ela tem, mas quanto amor, respeito e dignidade ela carrega no coração. E eu, mesmo com 72 anos, ainda tenho muito amor para dar, muita experiência para compartilhar e muita vida para viver. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. E lembrem-se, respeitem seus idosos, porque um dia vocês também serão idosos e vão querer ser respeitados.